Para a gente construir essa base sólida, o primeiro passo é entender do que ela é feita, né? Vamos mergulhar no que realmente significa competência 2. Ok, essa é a definição oficial. Parece um bicho de 7 cabeças, mas, na prática, é mais simples do que parece. O corretor está de olho em 3 coisas, basicamente. Primeiro, se o tema foi compreendido por completo. Segundo, se foi usado conhecimento de outras áreas, o famoso repertório sociocultural. E terceiro, se o texto seguiu a estrutura certinha, aquela dissertativo-argumentativa. Pensa que é um tripé: tema, repertório e estrutura. Certo. Agora, vamos focar naqueles erros que podem custar muito, muito caro e que estão ligados a 2 desses pilares, o tema e a estrutura. Dominar isso aqui é o básico para não começar perdendo pontos de bobeira. Um dos maiores medos de quem faz Enem é o tal do tangenciamento do tema. Sabe o que é isso? É quando se fala sobre o assunto geral, mas não sobre o recorte exato que a proposta pediu. É um erro de interpretação bem sério que já limita a nota lá embaixo e mostra que a leitura da proposta foi superficial. E olha só, este slide deixa a diferença bem clara. Na abordagem completa, todos os pedacinhos da frase tema são discutidos e conectados entre si. Já na tangência, o texto foca só no assunto mais amplo e ignora o ponto central da discussão. É a diferença entre acertar o alvo e, bom, acertar a parede do lado. Beleza, questão do tema entendida. Vamos para a estrutura. Um erro grave aqui é o que os corretores chamam de partes embrionárias. O nome é estranho, mas a ideia é simples. É quando uma das partes da redação, seja a introdução, o desenvolvimento ou a conclusão, é tão curtinha que parece só um esboço. Isso passa uma imagem de texto desequilibrado, mal planejado, E o impacto disso na nota é direto e é pesado. Dá uma olhada nessa tabela. Com só uma parte embrionária, a nota máxima na competência 2 já despenca para 120 pontos. Se tiver 2, cai para 80. Ou seja, mesmo com um repertório genial, um texto desproporcional já te impede de chegar na nota máxima. Bom, agora que já vimos o que não fazer, vamos falar daquilo que faz uma redação saltar de boa para excelente. A verdadeira arma secreta para impressionar o corretor, o repertório sociocultural. Mas afinal, o que é esse tal de repertório? É todo o conhecimento de mundo que se traz para o texto. Filmes, séries, livros, história, filosofia, dados de pesquisa, notícias, qualquer informação que venha de fora dos textos de apoio da prova e que ajude a defender uma ideia com mais força, com mais autoridade. Mas calma, não é só jogar uma citação de qualquer jeito no meio do texto. Existe uma espécie de fórmula, um checklist com 3 critérios que os corretores usam para decidir se um repertório vale ou não os 200 pontos. E a gente vai revelar essa fórmula agora. Grava bem essas 3 palavras: legitimado, pertinente e produtivo. Entender a fundo o que cada uma significa é o que separa uma redação nota 160 de uma nota 200. Dominar esse tripé do repertório é o último degrau para a nota máxima. Primeiro, o que é um repertório legitimado? Significa que a informação tem que vir de uma fonte reconhecida, de uma área do conhecimento. Pode ser a citação de um sociólogo, um dado de uma pesquisa, um fato histórico. E o ponto fundamental, não pode ser algo que estava lá nos textos motivadores. Tem que vir do seu conhecimento prévio. Segundo critério, pertinente. Isso pode parecer óbvio, mas muita gente escorrega aqui. O repertório precisa ter uma ligação direta, clara, com o tema. A conexão não pode ser forçada, sabe? Tem que ser aquela ponte perfeita entre a sua informação e o seu argumento. E agora o terceiro, e talvez o mais importante de todos: produtivo. É aqui que a mágica acontece. O repertório não pode ser só um enfeite, uma decoração no parágrafo. Ele precisa trabalhar para o seu argumento. Ele tem que ser usado para explicar, para aprofundar, para reforçar sua tese. Uma citação jogada no começo do parágrafo e que depois é esquecida, isso não é produtivo. Certo. Já entendemos os 3 critérios. Mas como é que funciona a cabeça do corretor na hora de dar a nota? O que ele procura exatamente? Esse fluxograma aqui, ele foi tirado do material oficial dos corretores. É basicamente o mapa da mina. Olha só o caminho que a avaliação faz. O corretor se pergunta: é cópia do texto motivador? Não. O repertório é legitimado? Sim. É pertinente ao tema? Sim. E aí vem a pergunta de ouro. O uso que foi feito dele é produtivo? Se a resposta for sim, pronto, a nota vai lá pro topo. E essa tabela resume tudo de forma perfeita. É a escada da pontuação. Para chegar nos 200 pontos, não tem segredo. É preciso ter uma abordagem completa do tema, uma estrutura perfeita e um repertório que seja legitimado,
pertinente e com uso produtivo. Se faltar só o uso produtivo, a nota já trava em 160. Se o repertório não for pertinente ou vier dos textos de apoio, cai para 120. Dá para ver como cada detalhe tem um peso direto na nota final? Ufa! Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça agora. Esse é o resumo. O plano de ação para dominar de vez a competência 2. Então, o caminho para os 200 pontos é este. Primeiro, garanta uma abordagem completa do tema, sem deixar nada de fora. Segundo, construa uma redação equilibrada, sem nenhuma parte embrionária. Terceiro, vá além dos textos motivadores. E, por fim, o mais importante de tudo, faça o seu repertório trabalhar a favor da sua tese. Lembre-se sempre, ele precisa ser legitimado, pertinente e, acima de tudo, produtivo. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Na próxima redação que for escrita, ao colocar uma citação ou um fato histórico, pare um segundo e se pergunte: isso está aqui só para mostrar que eu sei ou está de fato construindo e defendendo a minha tese? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre uma nota boa e a nota máxima.